A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Estamos em mais um momento Adora, que melhora. Aqui é a irmã Naila Saldanha. Hoje o tema da nossa mensagem é: as lutas mostram que com Deus você é mais forte do que você pensa. Aleluia. Nós vamos estar meditando no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, o versículo 10, que diz assim: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Oh, glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, Paulo fez aqui uma afirmação. Afirmação esta que é difícil de entender, mas é mais difícil ainda de colocar em prática nas nossas vidas. Neste capítulo, o apóstolo Paulo ele disse: e para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Está lá no versículo 7 e 8. A Bíblia, meus irmãos e minhas irmãs, não nos revela o que era esse espinho na carne de Paulo. E, na verdade, não importa saber o que era, mas que a gente venha observar a maneira que Paulo enfrentou essa dificuldade e que assim a gente faça igual. E vimos também Deus falar para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando Paulo pediu a Deus para ele tirar aquele espinho na carne dele, era essa a resposta que Deus dava para ele. Oh, glória! Que resposta difícil e tremenda de se ouvir, irmãos. Mas aqui nós aprendemos que muitos dos males que acontecem na nossa vida, das coisas ruins que passamos, são para o nosso bem. Deus, ele amou Paulo, mas ele não o poupou de passar por aquele sofrimento. Mas nunca fale que o teu sofrimento Deus não está vendo, ou que ele está desprezando a tua dor, porque Deus muitas vezes permite uma situação difícil para nos atrair mais para perto dele. Nas tribulações, aprendemos a depender da graça do Senhor. Quando achamos que estamos tendo controle de tudo, nós somos tendenciosos a orar menos, a jejuar menos, a buscar menos a presença de Deus. É nesse momento em que Deus permite uma incapacidade, passarmos por um momento de fraqueza para nos voltarmos para Deus. Aleluia. Quando Paulo diz: sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo. Porque quando eu sou fraca, aí é que eu sou forte. Ele está nos ensinando que em meio a tudo isso, só precisamos fazer uma coisa, meu irmão e minha irmã: confiar em Deus. Oh, glória! Pois tais sofrimentos servem para nos aproximar mais de Deus. Então aproveite essas oportunidades ao máximo, como Paulo fez, e seja cheio de Deus. Quando nós reconhecemos que somos incapazes, somos fracos, estamos nos esvaziando de todo o nosso orgulho, da ideia que nós temos muitas vezes que somos poderosos, que estamos no controle da nossa vida, de tudo. E assim nos entregamos a Deus plenamente quando nós reconhecemos a nossa incapacidade, a nossa fraqueza. Por exemplo, quando reconhecemos que somos incapazes de enfrentar os problemas, as tentações, os vícios e outros, estamos dizendo: Jesus, toma conta da minha vida, reina aqui dentro de mim. Eu sozinho eu não consigo, eu preciso de ti. É isso que Deus quer de nós, essa dependência. Da gente entender que nós não somos nada sem Ele, que somos nós que precisamos dEle.
E quando nós somos injuriados, perseguidos, maltratados, ofendidos, nós devemos entregar a Deus. Mas nós queremos responder, eu que o diga, como é difícil ficar calado. A maior parte das vezes eu respondo. Será que só eu que respondo? Será que tem mais alguém ouvindo essa mensagem que também não consegue controlar a língua? Algumas pessoas querem até se vingar, mas hoje Deus fala ao nosso coração, deixa com Ele. Até porque, não sei se vocês já perceberam, mas quem mais nos julga, quem mais nos persegue, quem mais nos critica, quem mais cobra algo de nós, é quem menos dá exemplo. O homem é assim, gosta de colocar julgo enorme nos outros, que nem eles mesmos conseguem carregar. Em outras palavras, eles querem cobrar tantas coisas de nós que nem eles mesmos fazem. E por não ser exemplo, nós, nessa hora que somos cobrados, injuriados, perseguidos, nós queremos responder à afronta na mesma medida. Tem misericórdia de nós, Senhor. Isso até eu preciso aprender a me calar nessas horas e deixar com Deus. Já passei diversas situações, meu amado e minha amada, em que eu não consegui ficar calado. Eu poderia, mas não consegui. E depois vem aquele arrependimento, bate aquela tristeza, o Espírito Santo cobra de nós. Mas já foi. Nós já falamos o que não era para falar. Já ofendemos. Mas nós temos apenas que entregar a Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque toda história mal contada, toda fofoca, já tem o dia de Deus mostrar a verdade. Então nós precisamos ter muito cuidado com o que falamos. Porque um dia falaram de nós na mesma medida. Um exemplo é, tudo que já me fizeram ou que já me julgaram, eu vi a pessoa passar a mesma situação, ou pior, os filhos da pessoa passando a mesma situação. Mas sabe o que eu fiz? Eu ajudei a filha dessa pessoa. Eu disse palavras bonitas, de encorajamento, de força. Eu poderia ter aproveitado a situação para falar dela também, para me vingar, já que a mãe dela tinha feito isso comigo. Mas eu escolhi agir diferente, e é isso que Deus espera de nós. Eu não fiz igual a ela, que saiu falando coisas de mim que ela nem sabia se era verdade, mas ela não procurou saber da verdade. Ela apenas divulgou a história e chegou a mim e quase me matou espiritualmente. Me entristeceu demais por vir de alguém como essa pessoa. Mas o Senhor é tão bom que Ele nos cura. Então, as palavras ditas a ti hoje, que te feriram, que te machucaram, fique em paz. Deus vai curar o teu coração. Deus vai limpar o teu coração. Deus, meus amados e minhas amadas, Ele é justo. Quando Ele percebe que estamos sendo orgulhosos demais, nos achando religiosos demais, perfeitos, e falando dos outros, Ele permite que passemos a mesma situação para entendermos que nós não somos nada, que nós somos fracos, que nós somos incapazes, que sem Ele nós não conseguimos fazer nada. Sem a graça dEle, nós não conseguimos alcançar lugar nenhum. Então, não acredite em história que te falam. Cuidado com o que você ouve e sai comentando. Ao invés de expor a vida dos outros, ajude essa pessoa. Deus, Ele precisa de pessoas que ajudam pessoas, que ajudam a levantar pessoas, e não de pessoas, de irmãos, que falam coisas para terminar de matar o irmão que está em dificuldade, ou que inventaram algo que nem é verdade, como aconteceu comigo há muitos anos atrás.
E que hoje Deus trouxe essa pessoa a mim. E é assim que Deus faz, meu amado e minha amada. E talvez você diz, irmã, mas eu comentei o que falaram. Não fui eu que falei. Mas você comentou. Você pecou do mesmo jeito de quem falou. Porque você passou para frente a história e Deus viu. E Deus não se agradou, principalmente quando se trata de uma mulher de Deus, um homem de Deus. Então, cuidado, porque Deus sabe a intenção do nosso coração. Você pode dizer que não foi por maldade, mas Deus sabe. Talvez foi por isso que ele cobrou de ti. Talvez foi por isso que ele permitiu um parente passar pela mesma situação. Porque ele sabe a intenção de difamar, de fazer o mal, de querer de alguma forma dizer que a pessoa não é de Deus, não está sendo usada por Deus. Então Deus, ele sonda corações. E hoje você fala o que não viu e amanhã pessoas falarão de você também. Então nós temos que prestar atenção nos nossos plantios, porque amanhã a colheita é certa, eu costumo dizer. Todos nós passamos dias ruins. Ninguém é perfeito. Todos nós passamos por dificuldades, por crises. Em todo lugar tem. E às vezes, nós já estamos passando por uma situação difícil e logo aparece outra dessas. Julgamentos de pessoas, perseguições, injúrias, sem saber ao certo da verdade. Ei, aquela situação que você diz, agora para mim acabou. Agora eu perdi o controle de tudo. Saiba que Deus continua no controle. Lembra de Paulo? Quando estava ali viajando para Roma, ele passou por um naufrágio, mas Deus avisou para ele que ia poupar a vida dele e de todos que estavam ali naquela embarcação. Só a embarcação que ia perder, né? Que ia se perder. E eles chegaram ali a uma ilha, a ilha de Malta. E nesta ilha, Paulo foi juntar uns gravetos. E juntando esses gravetos, ele foi picado por uma cobra. Eu imagino ali todos olhando para ele. Agora acabou para ele. Agora ele vai morrer. E a Bíblia diz que eles disseram assim, esse homem é um homicida. Porque ele escapou do mar, mas a justiça veio sobre ele. Tá vendo aí como é que a gente faz? A gente nem sabe o propósito daquela situação que Deus permitiu alguém passar. A gente já vai logo julgando. A gente ouve uma história que sai logo espalhando, sem nem saber o contexto, sem nem saber se é verdade, sem perguntar à própria pessoa. Foi o mesmo que fizeram com Paulo. Mas sabe, meus amados e minhas amadas, Paulo saiu ileso daquela picada. E depois que todos viram ali que ele não morreu da picada daquela cobra, ele foi usado grandemente por Deus para curar muitos enfermos. E estes que estavam ali vendo tudo isso, eles prestaram muitas honras a Paulo, porque eles reconheceram que era um homem de Deus. Aleluia. Às vezes Deus precisa fazer essas situações, até mesmo nós passarmos por situações difíceis para mostrar para muitos que nos julgam que nós somos homens e mulheres de Deus. É um perigo nós tocarmos em homens e mulheres de Deus, pessoas que gostam de orar. Irmãos, eu tenho muito testemunho sobre isso, em que tocaram em mim e me fizeram chorar. E logo eu vi a pessoa passar a mesma situação, porque a colheita vem. Como eu também já passei, irmãos. Eu não sou santa, não. Eu ter tocado em alguém e eu passar a mesma situação. Mas sabe o que foi que eu fiz? Corri aos pés do Senhor para pedir perdão. E me ajuda a não fazer mais isso, Pai. Me ajuda a não matar mais ninguém, Pai. Me ajuda a não julgar mais ninguém, Pai.
porque a nossa língua é perigosa. A Bíblia já diz que é o único órgão que nós não conseguimos controlar, meus amados e minhas amadas. Mas nós temos que vigiar. E sabe o que Deus nos ensina aqui na história de Paulo? Que quando nós ficamos calados diante das injúrias, das mentiras, das fofocas, das perseguições, Deus vai permitir uma situação para este que fala de ti hoje vir a ti, seja para pedir perdão ou seja para pedir ajuda. E você vai ajudar, é isso que diz o Senhor. Ajuda ele, ajuda ela, perdoa ele, perdoa ela. Porque nós todos somos falhos. Mas injustiçado, meu amado e minha amada, tu não ficarás. Pode passar um dia, um mês, um ano, mas a pessoa vai colher. Como também se nós fizermos, nós vamos colher, como eu já testemunhei. Então só entrega a Deus o que te fazem, o que falam, as lutas, que Deus te ajudará. Deus vai mudar a opinião de pessoas ao teu respeito. Nem que para isso ele tenha que permitir uma situação difícil na vida dele, na vida dela. E hoje você pode se achar fraco, mas o teu Deus é forte, o poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza.